Olá, graça e paz. Quem tem o imenso prazer de saudar a todos, seu irmão em Cristo, pastor Claudinei Barbosa. Estamos mais uma vez na segunda-feira do pão, o pão que alimenta. Neste momento eu gostaria, antes de entrar no momento da palavra, gostaria de chamar a tua atenção. Você que não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e também ative as notificações. João 6,51 diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão vivo sacia a fome espiritual. No deserto, Israel murmurava por comida, e Deus enviou o maná do céu, como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 16. Esse maná alimentava o corpo, mas não resolvia a fome da alma. Jesus se apresenta como verdadeiro pão vivo, aquele que alimenta o homem por inteiro. A palavra pão, no contexto de João 6, aponta para a necessidade vital do ser humano. Assim como o corpo não pode viver sem o alimento físico, assim também a alma não pode viver sem Cristo. O mundo oferece falsos pães, vícios, prazeres, fama. Eles até trazem um alívio momentâneo, mas deixam a alma mais faminta. Jesus é o único alimento que satisfaz de forma plena. João 6,35, Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se você tem vivido com um vazio na tua alma, hoje é o momento de ser saciado pela palavra. A fome da sua alma não será preenchida por nada neste mundo, mas somente pelo pão vivo que é Cristo. Quem tem Cristo nunca mais vive faminto, porque encontrou a fonte, e esta fonte é a fonte que satisfaz para sempre. O pão vivo é o pão que quebra maldições. Na cruz, o corpo de Jesus foi partido como pão. Ele assumiu sobre si a nossa culpa e também as nossas maldições. Assim como o cordeiro pascal era partido e comido no livro de Êxodo, apontando para a libertação do Egito, Cristo é o cordeiro e o pão partido que nos livra da escravidão do pecado. A Bíblia, ela diz lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13:
nos mostra que ele se fez maldição por nós. Ou seja, todo o peso espiritual que nos afastava de Deus foi quebrado quando Cristo entregou a sua carne por nós. A ceia nos lembra que ao comermos o pão, estamos declarando: a maldição não tem mais poder sobre mim, porque Cristo já se fez maldição no meu lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Talvez você carregue marcas de ciclos familiares, vícios ou derrotas repetitivas. Hoje, o Pão Vivo declara que a sua história não termina no Egito, mas na terra da promessa. O pão que foi partido na cruz quebrou toda a cadeia que tentava nos prender. Onde Cristo ele entra, a maldição sai. O pão vivo é alimento diário e renovador. O maná caía todas as manhãs e o povo precisava apenas colher diariamente. Se tentassem guardar para o outro dia, estragava. Isso ensinava a depender de Deus todos os dias. O verbo descer em João 6,51 mostra a ação contínua. Ou seja, Cristo é o pão que desceu do céu, mas continua sendo alimento e está disponível a cada manhã. Não adianta viver da experiência de ontem, nós precisamos da porção de hoje. O pão de ontem já passou, mas o Senhor tem pão novo para cada dia, para cada amanhecer. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você não pode viver desta semana apenas com o que recebeu na semana passada. Cada manhã, busque ao Senhor, porque Ele tem pão fresco para renovar sua vida. Quem vive da presença diária de Deus nunca perece pelo caminho, porque encontra força nova a cada manhã. O pão vivo multiplica quando ele é repartido. Em João 6, 9 e 13 diz que o menino entregou 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou o pouco, deu graças e multiplicou para uma multidão. O milagre aconteceu quando o pão foi entregue e repartido. O gesto dar graças mostra que a multiplicação ela começa no reconhecimento de quem é a fonte. O pão se torna abundante quando passa pelas mãos de Cristo. O pão espiritual que você recebe não é só para você.
Deus te alimenta para que você alimente outros. A bênção cresce quando é compartilhada. João 6,11 diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. O pouco que você tem pode, às vezes, parecer insignificante, mas entregue a Cristo. Ele vai multiplicar. Ele vai fazer transbordar na vida de muitos. O pão que você reparte nunca diminui. Nas mãos de Jesus, sempre se multiplicará. O pão vivo garante a vida eterna. Os pais de Israel comeram maná do deserto e morreram. Mas Jesus declara que quem comer dele não morrerá, mas viverá eternamente. O contraste aqui é bem claro. O maná era provisório, mas o pão vivo é eterno. A morte não tem poder sobre aqueles que se alimentam de Cristo. Jesus não apenas resolve a fome de hoje, mas garante a vida de amanhã e a eternidade no céu. João 6,58 diz: Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão do céu não sustenta só esta vida, mas abre as portas para a vida eterna. Quem come dele nunca mais morrerá. O pão vivo não é apenas provisão, mas é libertação, renovo, multiplicação e eternidade. Ele mata a fome da alma, ele quebra maldições, renova cada dia, multiplica quando repartido e garante a vida eterna. O pão natural mata a fome por algumas horas. O pão vivo mata a fome da alma para sempre. O maná sustentava no deserto, mas Cristo sustenta até a eternidade. Quero profetizar sobre a tua vida que esta semana o pão não vai faltar sobre a sua mesa. A graça não vai faltar no seu coração. E a vida eterna já está garantida em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com esta mensagem e peço encarecidamente para você: se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações e deixe o seu like. Que Deus os abençoe.